Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 7 de novembro, e a Igreja no Brasil celebra a solenidade de todos os santos e santas, aqueles homens e mulheres que, antes de nós, conheceram o Evangelho, abraçaram esse Evangelho, deram a sua vida pelo Evangelho. Uns, inclusive, ao ponto de derramar o seu sangue. E esses homens e mulheres que se converteram em nossos intercessores vão nos acompanhar hoje nessa meditação. E eu te convido a tomar em mãos a palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, a igreja hoje nos convida a celebrar a memória de todos os santos e santas, desses 2 milênios de cristianismo. E mais, a celebrarmos ainda aqueles que antes do surgimento da religião cristã, aqueles que no judaísmo também foram santificados pela graça de Deus, como por exemplo Moisés e Elias, que foram arrebatados pelo Senhor. Todos aqueles profetas, homens e mulheres justos, aqueles que foram redimidos também pelo sangue de Jesus e salvos pela sua ressurreição. Quem são os santos? São seres extraordinários? Não. Homens e mulheres como nós, que abraçaram o Evangelho e o viveram na radicalidade da sua exigência. Os santos e santas não são as imagens que nós temos nas nossas igrejas como objetos de decoração, como uma fotografia que nos recordam a pessoa a quem nós estamos reverenciando. Não. As imagens são apenas imagens, não ouvem, não falam, não podem fazer nada por nós. Mas elas nos ajudam a rezar, a recordar aquele que um dia caminhou por essa terra como nós, que fez a vontade de Deus, que venceu a cruz e a morte e chegou ao céu. Os santos não fazem milagres, porque eles não têm nenhum poder. Poder só Deus tem. Os santos, para nós católicos, são intercessores, ou seja, são aquelas testemunhas qualificadas, aqueles homens e mulheres que deram a sua vida por causa de Cristo, que estão ao lado do Senhor ou diante dele no reino dos céus, e a quem o Senhor escuta. E por isso, eles pedem por nós a Deus. Cada vez que nós recebemos uma graça por intercessão de um santo, essa graça foi dada por Deus, pelas nossas orações, mas também pelas orações e súplicas daquele irmão ou irmã a quem nós recorremos e que já está no céu. E vejam, a palavra de Deus hoje nos dá um guia, um manual, um norte de como poder ser santo. Existem milhares, milhões de santos, aqueles que foram canonizados pela Igreja, colocados diante dos cristãos como exemplos a serem imitados, mas existem aqueles santos e santas anônimos, senhores e senhoras das nossas comunidades que viveram uma vida exemplar e reta, mas que nunca tiveram assim um grande destaque em meio às comunidades, como tiveram, por exemplo, Santo Antônio, Irmã Dulce e tantos outros. Mas são homens e mulheres que também estão no céu e que intercedem por nós.
e homens e mulheres que viveram essa cartilha dada por Jesus hoje no Evangelho, que começa nos dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Me recordo aqui de São Filipe Neri, o grande catequista de Roma, que chegou a Roma com desejo de ir para as Índias evangelizar, junto com os padres jesuítas, mas não foi aceito por Santo Inácio de Loyola, e caminhando pelas ruas de Roma, Deus tocou seu coração para que fizesse algo por aqueles abandonados, os jovens e crianças que viviam nas ruas. Aquele homem que evangelizou Roma, que foi chamado pelo Papa, que foi criado cardeal, mas que diante do Papa disse: eu prefiro a salvação a ser cardeal. Sabia que aquela honraria o tiraria do caminho do céu. Por isso, um pobre em espírito e herdou o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando eu penso nos aflitos, meus irmãos e minhas irmãs, me recordo de todos os mártires do início do cristianismo e também os mártires atuais. Santa Catarina de Alexandria, que foi toda destruída por carroças. Santa Filomena, Santa Luzia, que teve os seus olhos arrancados, Santa Cecília, que teve a sua garganta cortada. Todos esses, aqueles que morreram no Coliseu Romano, que passaram momentos de angústia antes de serem lançados às feras ou aos gladiadores, estes, aflitos, foram consolados por Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. São Francisco de Assis me vem à mente, um homem manso, sinal de paz, um homem que conseguiu até mesmo chamar a atenção dos mais ricos e poderosos para a sua simplicidade de vida, para a sua mansidão diante das afrontas e de todas as humilhações. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Me vem aqui à mente São Thomas More, advogado da coroa inglesa, morto por mandato do rei Henrique VIII, porque não concordou com o seu divórcio com a rainha, então sua esposa, que não lhe podia dar filhos, para poder casar-se ele com Ana Bolena. Foi morto, decapitado, porque não traiu a justiça divina. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Homens como São Luís Gonzaga, Carlo Acutis, como São Domingos Sávio, Santa Maria Goretti, a Beata Albertina, homens e mulheres que tinham um coração tão puro, dos quais se podia ver inclusive a alma. Depois também, o Senhor chama de bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como nos esquecer do Padre Pio de Pietrelcina, um homem misericordioso que acolhia os pecadores, que trabalhava pelo bem dos doentes. Santa Diana Beretta Molla, médica italiana, que ajudava muitas mães a terem seus filhos gratuitamente. Dom Giuseppe Moscati, um médico, filho da elite, que deixou de se tornar mais rico ainda para atender gratuitamente os pobres que vinham ao seu consultório. Bem-aventurados os que promovem a paz, vai dizer Jesus, porque são chamados filhos de Deus. Um grande homem como São João Paulo II, que percorreu o mundo pregando a paz, que conseguiu o fim do comunismo na Polônia, a queda do Muro de Berlim na Alemanha, pelo seu discurso de paz. São João XXIII, que evitou uma terceira guerra, quando na sua linda mensagem radiofônica, Pacem in Terris, convenceu Rússia e Estados Unidos a não se conflitarem belicamente. Depois, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos homens e mulheres nós conhecemos foram ridicularizados por serem justos, honestos, trabalhadores e que receberam a glória do céu. Por fim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Quantas vezes nós somos injuriados, perseguidos, ridicularizados pela nossa fé, pelo nome de Jesus Cristo? Quantos foram aqueles
que foram escarnecidos por perdoar quem lhes havia ofendido, por dar de comer a quem lhes tinha negado pão anteriormente, por vestir quem estava nu e antes não lhe quis ajudar. Bem-aventurados são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que realmente deixam a palavra de Deus entrar nas suas vidas. Nós somos convidados, meus irmãos, à santidade, mas a santidade passa por todas essas virtudes. A santidade passa por esse caminho de renúncia de si mesmo e do abraçar a palavra e a vontade de Deus. A santidade passa pelo fato de eu me esquecer de mim mesmo e tornar-me tudo para todos. Que Deus te abençoe e que os santos e santas intercedam por ti. Amém. Eu venho agradecer a todos que estão nos ajudando com as suas doações financeiras a manter no ar este canal. Agradeço a você também que está nos acompanhando, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais corações. Para você que chegou hoje, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhum de nossos vídeos diários de meditação da Palavra de Deus. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe pelo apoio e até logo.